Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Érica Araújo, tenho o prazer de estar aqui com vocês, iniciando esses mini cursos. Sou tanatopraxista formado pela Josiana Oliveira lá em São Paulo, na Agnus Dei, e também sou técnico de enfermagem, além de estar cursando a faculdade de investigação forense e perícia criminal, tá? Nós teremos um tempinho juntos para saber um pouco mais sobre a tanatopraxia, de onde ela vem, para que ela serve, a diferença entre tanatopraxia e embalsamento ou embalsamamento, é, o que um trabalho mal feito pode causar sobre a natureza, sobre nós humanos que estamos vivos, porque são bactérias que se alojam. Mais para frente vocês vão entender o que eu estou falando. Bactérias que se alojam no nosso corpo e que quando após a morte ela começa a se proliferar e aí vem causando danos à nossa saúde. Então sejam bem-vindos ao nosso mini curso. Espero que vocês gostem e indiquem para quem tem a curiosidade de saber mais sobre a tanatopraxia. Antes de ir para a prática, para o laboratório lá com a Josiana Oliveira, em São Paulo, eu adquiri os mini cursos dela também. Por quê? Porque ele abrange, ele abre a nossa mente sobre o que é a tanatopraxia, sobre como é feita. Eu vou trazer imagens para você de como era um cadáver antes de fazer a preparação, como fica um cadáver depois da preparação. Nós vamos falar sobre a restauração facial, que é diferente de reconstrução facial. Nós vamos falar sobre esse tema também. Então, espero que vocês gostem e para aquele que gostar dessa parte teórica, então invista e seja um tanatopraxista formado. Vamos lá? Conceito de tanatopraxia. Eu vou ler aqui vou ler de uma apostila que vocês terão acesso a essa apostila, tá? Montada especialmente para vocês. Vocês vão ouvir miados de gato no fundo ou lá fora carros e motos, porque eu moro em apartamento e eu tenho gatos e os carros e motos em apartamento dá para se ouvir bem mais do que em casa, tá? Então vamos lá. Introdução à tanatopraxia. Tanatopraxia é a mais moderna técnica para a conservação de corpos e já é utilizada em quase todos os países do mundo. Então, o que é a tanatopraxia? É a mais moderna técnica para a conservação de corpos. Qual é o histórico dela? A história da tanatopraxia começou durante a Guerra Civil Americana, em meados de 1861 e 1865, onde os soldados falecidos durante as batalhas eram embalsamados no próprio local, em acampamentos improvisados, para serem posteriormente entregues aos seus familiares. O médico que mais se destacou nesta técnica foi Thomas Holmes, considerado o pai do embalsamento ou embalsamamento, como você preferir. As duas colocações estão corretas. O pai do embalsamamento moderno. É atribuído a ele, durante a guerra, o embalsamento de 4.028 homens. Nesse mesmo período, graças à experiência adquirida, Holmes desenvolveu outros fluidos de embalsamamento mais seguros. Então, ele não só iniciou... Gente, vamos falar só para a gente ver aqui sobre a história. Olha, ele não... Isso se aprofundando um pouco mais na história dele, na Guerra Civil, ele não gostava da maneira que os corpos dos soldados eram entregues às famílias, porque era entregue do jeito que falecia.
Então você imagina um corpo depois de uma guerra, depois de ter passado por uma guerra, o corpo de um falecido. Imagine o constrangimento, imagine como fica a família enlutada, em ver um corpo sem preparo, em ver um corpo do jeito que estava, foi. Então ele não gostava, isso começou a incomodá-lo e ele começou a estudar sobre fluidos para embalsamar estes corpos e a família então poder ter uma despedida desse ente querido. Aí, mas como eu posso usar a palavra? Uma despedida mais digna, vamos dizer assim. Então ele ficou incomodado como eram entregues os corpos e começou a fazer então o embalsamamento. Depois da Guerra Civil, o ato do embalsamamento passou a ser amplamente reconhecido pela sociedade americana. No Brasil, a atividade existe há aproximadamente 20 anos, iniciando-se em Curitiba, Paraná, Botucatu, São Paulo e Belo Horizonte, Minas Gerais. Então não é antigo, não faz tanto tempo que nós temos aí o processo de tanatopraxia, a técnica de tanatopraxia, fazem 20 anos. Um dos benefícios da tanatopraxia é a melhora da aparência do cadáver, oferecendo aos familiares e amigos, no momento da perda de um ente querido, condições de poderem se despedir desse ente querido de uma maneira digna. Foi o que eu falei agora sobre Thomas Holmes. Era a maneira que ele pensava, que ele queria que os soldados tivessem a sua despedida digna. O processo de tanatopraxia é um gesto de amor e carinho, pois, amenizando as transformações naturais do corpo sem vida, auxilia no processo de aceitação da ausência do ser amado. Por que é citado isso na apostila? Quando eu estudei enfermagem, nós estudamos a parte do luto. E uma das partes da aceitação do luto é você ter que ver o corpo da pessoa. Por quê? Para sua mente ir já ali aceitando que a partir de ali, daquele momento, você não verá mais aquela pessoa, que a partir daquele momento você é a última despedida, você que vai ficar vai ser as lembranças boas, as lembranças positivas. Então dos, dos prazeres, não é prazer, prazer não é a colocação correta. É uma das coisas que, em português leigo, uma das coisas que a tanatopraxia traz para os familiares, uma despedida digna, porque imagine só, você já está perdendo alguém que você ama e ainda ter uma despedida de qualquer maneira para ficar traumatizado, não. Então a tanatopraxia vem para revolucionar sobre isso, tá? A tanatopraxia não é como a necropsia ou a retirada de órgãos. Trata-se de uma técnica que consiste na prática da higienização e conservação de corpos humanos através da ingestão de líquidos e que nos últimos anos revolucionou o setor funerário. Consiste na aplicação de produtos químicos do corpo falecido de uma maneira menos agressiva e mais eficaz que antigos métodos, tais como o embalsamamento, tá? Então, como a gente já citou, é a higienização e conservação do corpo humano, tá? Através dos líquidos, que vocês vão aprender sobre os fluidos lá na frente. Essa técnica é realizada em locais apropriados, chamados tanatórios, que atendem todas as medidas de segurança. Depois, eu vou trazer para vocês falando sobre o tanatório, tá? Eu vou falar agora sobre o papel sanitário da tanatopraxia, vou falar sobre o necochurume, que é um dos líquidos produzidos após a morte, do risco ambiental que pode ser causado e as principais vantagens sanitárias da tanatopraxia. E depois eu volto para falar sobre a estrutura do tanatório, como tem que ser, certo? O profissional responsável pela tanatopraxia é chamado técnico tanatopraxista, que para exercer essa função necessita frequente
frequentar um curso que consiste em aulas práticas e estágios e são ministrados de acordo com a legislação de cada país. Vamos entrar então no papel sanitário. No falecimento, uma grande parcela dos agentes patogênicos morre de forma imediata, mas muitos deles sobrevivem por grandes períodos nos tecidos mortos, tornando-se agentes contaminadores para outros seres vivos e para o meio ambiente. Esses organismos virulentos tendem a ser transmitidos a terceiros com grande facilidade. Então, assim, ó, a prática da tanatopraxia, ela não vem só para preservar o corpo, para dar uma despedida digna do ente querido, mas ela vem também para fazer a parte sanitária. O corpo, quando no pós-morte, como foi citado e como eu já citei anteriormente, ele tem bactérias e micro-organismos patogênicos que são muito fortes, para você ter noção, que permanecem no corpo humano após a morte. Então, faz parte da decomposição? Faz parte da decomposição, mas é um processo de contaminação quando o corpo não é tratado. Então, você imagina um corpo não tratado. Lembra antigamente, perdão. Lembra antigamente quando lá, não sei vocês, mas eu criança já eu consigo lembrar, ter uma visão disso, daqueles algodões bem aqui na entrada do nariz, e muitas das vezes durante o velório, porque os velórios eram bem estendidos naquela época, era de horas, dias até. E durante o velório havia-se o extravasamento de líquido pelos algodões. Por quê? Primeiro lugar, não fazia-se um tamponamento correto. E segundo lugar, não tinha tratado o corpo. Então a contaminação era, gente, gigantesco. Ninguém tem a noção da contaminação, de como era a contaminação disso antigamente. E até hoje em dia, se um corpo não for preparado, mesmo que seja sem a tanatopraxia, quando o corpo não é preparado sem a tanatopraxia, ele tem um determinado tempo. Se eu não me engano, se não me falha a memória, até de 3 a 4 horas para ser enterrado, tá? Tem que ter um velório de 3 a 4 horas. Então, se um corpo não é preparado certo, corretamente, vamos dizer assim, ainda há aquela contaminação, ainda há aquela frustração de você chegar e ver um ente querido. E pode, gente, ainda ocorre locais de ter extravasamento, de o algodão ficar visível do tamponamento. Não existe mais isso, tá? Existe uma técnica de tamponamento. Existe uma técnica que o tamponamento ele fica lá na parte interna, não fica mais para fora. Igual a boca. Antigamente não, ainda tem gente hoje em dia que cola assim a boca. Vocês vão aprender depois no processo de tanatopraxia, na técnica, que não se cola mais a boca do cadáver, gente, do defunto. Há uma maneira bem melhor de tratar essa questão. O propósito prioritário da tanatopraxia é a desinfecção completa do cadáver, ou seja, destruir essa vasta gama de micro-organismos sobreviventes e causadores das mais variáveis doenças. A tanatopraxia faz parte de normas sanitárias internacionais de translado de cadáveres, sendo ele terrestre ou aéreo, dentro ou fora do território nacional. Então, por isso a importância de tratar um corpo com a tanatopraxia, ou se o corpo não for feito tanatopraxia, que não é toda a família que tem o valor, porque acontece mortes de repente, e não é toda a família que tem o valor de se fazer a tanatopraxia. Existem funerárias que se aproveitam desse momento de dor da família para poder arrancar dinheiro das famílias, cobrando valores exorbitantes
para fazer o processo de tanatopraxia. Necrochurume. O necrochurume é um líquido viscoso produzido pela decomposição dos cadáveres nos cemitérios, composto sobretudo pela cadaverina, uma amina de odor muito repulsivo, sob produto de putrefação. A sua função começa meses após o sepultamento, quando começa a decomposição das partes moles e sua cor é castanho acinzentado. Então, o necrochurume é um líquido viscoso aí que faz parte da nossa decomposição, que começa há meses, tá? Demora meses aí para começar essa decomposição. Qual é o risco ambiental? O necrochurume representa o principal risco ambiental causado pelos cemitérios, uma vez que o solo atua como filtro das impurezas colocadas sobre ele ou em suas camadas mais superficiais, sendo que a prática dos sepultamentos, se não for feita com atendimento das regras ambientais, pode causar vários tipos de poluição, a atmosfera, a do solo e, em especial, a da água, uma vez que a contaminação pode atingir o lençol freático e os aquíferos. Então, gente, a contaminação é muito grande. Tanto é que no tanatório, depois eu vou falar sobre o tanatório, tanto é que no tanatório tem que ter o descarte certo dos resíduos do corpo quando está em procedimento. Tem a mesa, na mesa tem ali o ralo, esse ralo vai para determinado lugar, que é tratado por determinada coisa para depois ser dispensado. Então tem toda uma norma ambiental, uma lei, uma legislação certinha para você seguir. Então não é você chegar e abrir um tanatório. Tem regras, tem leis que precisam ser seguidas, tá? Aspectos da contaminação. Pesquisas revelam que em 600 cemitérios do país, cerca de 75 poluem o meio ambiente, ou seja, não é feito o sepultamento corretamente. Olha isso, gente, são 75% dos cemitérios. 75%. Nós temos só 25% de cemitérios que fazem o processo correto. Olha isso, é uma coisa inacreditável. Por isso é interessante você não só fazer o curso de tanatopraxia para se tornar um tanatopraxia, mas para abranger conhecimento para você, para trazer mais conhecimento para você. Então, o risco químico, biológico e radioativo no solo, no ar e na água. Fontes de contaminação, processo de decomposição, necrochurume, gases, metais pesados e flores, tá? Faz parte de tudo isso. Principais vantagens sanitárias: não há contágio de doenças, eliminação de odores, não há extravasamento de líquidos corpóreos, recuperação da coloração e da aparência natural do cadáver, prolongação do período de velório se necessário, perdão, autorização para translado nacionais e internacionais, elimina a potencial contaminação do solo pelo necrochurume. Então, gente, o que eu já falei aqui, a importância de se preparar um corpo corretamente, seja ele com a tanatopraxia ou sem a tanatopraxia, é muito importante por conta dessa contaminação. Imagine uma criança que ainda está em fase de desenvolvimento do seu processo meu Deus, me fugiu a palavra. A criança ainda está começando a produzir os seus organismos de defesa, os seus agentes de defesa. Nós chamamos de... É que me fugiu a memória o termo técnico agora para falar para vocês.
Mas lá na enfermagem a professora falava, é os nossos soldadinhos de defesa, porque eles estão, então uma criança está começando a criar essa resistência a bactérias, a vírus, e a todos os agentes patogênicos que existem. Imagina um corpo mal preparado e uma criança, uma mãe deixar uma criança passar a mão e tiver esse extravasamento de líquido. E aí? A contaminação, a doença que essa criança pode pegar. Não só a criança, nós como adultos também podemos ter uma contaminação muito grande. Hoje em dia, depois de eu ter estudado a tanatopraxia, você consegue reconhecer um corpo feito tanatopraxia, tá? Vocês vão entender lá na frente. Tem como você saber se foi feito tanatopraxia no corpo ou não. Não é nada de mostrar coisas, de esparadrapo, nada disso. Não é por isso. É pelo a parte física do corpo, como ele fica, tá? Então, sobre a contaminação, sobre o risco ambiental, sobre o papel sanitário da tanatopraxia. Então é isso, gente. A tanatopraxia vem para revolucionar, trazer um velório mais digno, um, tem lugares que fazem cultos, então um culto fúnebre, e seja lá a religião que seja e a maneira que se faz a parte do velório ou um processo de algum culto fúnebre, algo do tipo. Então, há menos contaminação, há menos constrangimento, é algo que realmente vem revolucionando aí. E é graças a Josiana Oliveira, eu posso dizer isso, que é o nosso ícone da tanatopraxia. Conhecê-la, eu digo isso sempre para ela. Já vai fazer 1 ano que eu me formei e eu digo para ela, conhecê-la mudou a minha vida, mudou a minha história. Falando nisso, Eric, como você despertou, você da enfermagem, despertou o interesse de conhecer a tanatopraxia? Por quê? Na enfermagem eu conheci tudo do início até a hora do óbito. Então, desde um parto até ali a parada cardíaca e o paciente falecer. Até levar até o necrotério do hospital, eu conhecia. Depois disso, eu não sabia o que era feito com os corpos. E eu comecei a pensar. E eu perdi uma tia, todo mundo sabe dessa história. Eu perdi uma tia que eu chamava de mãe, que era a minha tia Sônia, é a minha tia Sônia, que ela continua viva dentro de mim. Então, eu perdi ela e aí eu criei uma amizade com a Isabelle. Eu não vou falar a denominação da funerária, porque eu não conversei com ela. Conheci a Isabelle, o pai dela também, e eles fizeram um processo, eles prepararam a minha tia. Eu fui assim, ó, para minha aceitação, olha só, para começar, para mim aceitar, porque eu não aceitava que ela tinha falecido, de maneira alguma, eu não conseguia aceitar, mesmo sendo da enfermagem, mesmo ter participado da psicologia na enfermagem, eu não conseguia aceitar que ela havia falecido. Então eu liguei para a funerária, falei, Isabelle, eu quero ver a minha tia do jeito que ela está, eu preciso ver. Então eu vi o estado que a minha tia estava antes de ser feito nada. Quando abriu o necrotério, eu estava junto com a funerária e eu vi o corpo dela antes de ser preparado. Realmente, gente, eu acho que se alguém da família, se qualquer outra pessoa da família tivesse visto como ela estava, eu acho que seria traumatizante, vamos dizer assim. E aí ver como ela estava e ver como ela estava no velório,
aquilo me despertou um interesse tão grande, que aí eu comecei a conversar com a Isabelle. Que a Isabelle começou a me falar como que funcionava, como que se eram feitas as coisas, citou a tanatopraxia. Aí eu fui conheci a Josi pela internet, comecei a acompanhar. Aí eu comprei os mini cursos da Josi, comecei a estudar. Eu não estudava só o que estava na apostila dela, eu estudei além do que estava na apostila dela. Eu fui lá para tanatologia, eu fui para tanatopraxia forense e fui a fundo, fui estudando. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei já com a mente preparada para lidar com a situação, com o estágio, com a prática da tanatopraxia. Uma coisa que a Josi fala e é muito importante. Quando você estiver dentro de um laboratório, não se assemelha o corpo que está na mesa com nenhum dos seus entes queridos, porque senão você não vai conseguir finalizar aquele corpo. Então você está no laboratório, não é ninguém da sua família, você está tratando o corpo, o amor da vida de alguém, como diz a frase da Jo. Pessoal, então quero falar com vocês um pouco sobre o tanatório, para vocês entenderem que existem regras, existem leis para se ter um tanatório, para se fazer parte de um tanatório. Deixa eu só tirar o brilho aqui do tablet, senão fica refletindo no meu óculos. Então vamos lá, tanatório. Não deve ser um ambiente escondido ou um cubículo da funerária, mas sim um local estrategicamente bem situado na empresa. Apesar de ser reservado e frequentado apenas por técnicos da prática da tanatopraxia, o tanatório merece ser um local de destaque da empresa funerária, devendo estar sempre limpo e higienizado. Vocês vão entender o porquê deve ser um lugar reservado. Vou explicar para vocês já já. Acesso ao tanatório deve ser fácil para os veículos e funcionários da empresa, porém proibido para pessoas estranhas. Nunca pode ser permitido que um amigo ou um familiar do falecido esteja presente durante os procedimentos. O tanatório deve ser uma sala planejada e bem construída, com projeto de arquitetura próprio para cada funerária, levando em consideração muitos detalhes. E eu vou falar os detalhes para vocês. Mas vamos lá, por que um lugar reservado? Tem que ser de fácil acesso, por quê? Para entrar o carro funerário ali dentro. Tem que ter uma sala para a gente se vestir, tem que ter um banheiro para a gente tomar banho, um banheiro de emergência, ou um banheiro para a gente se trocar. Tem que ter uma sala após terminar o procedimento e a vestimenta para ornamentação e a necromaquiagem, tá? Tem que ter uma sala toda para isso. Mas visando um ponto importante, nenhum familiar ou amigo pode participar do procedimento de tanatopraxia do ente querido. Jamais. Isso não pode, é proibido. Não tem como, não há possibilidade disso acontecer. Um familiar ou um amigo ver o procedimento, não pode, tá? Então, o tanatório deve conter banheiro anexo contendo chuveiro de emergência, porque vai que espirra algo em você e você tem que tomar um banho correndo para não se contaminar. Sistema de esgoto destinado à fossa séptica própria, além de outros detalhes e cuidados que garantem a colocação correta dos equipamentos e que venham facilitar a preparação do corpo e a limpeza do laboratório. A Josi sempre pegou no pé. Terminou de fazer o procedimento no corpo, limpa o tanatório, tá? Higieniza ele. O esgoto deve ser lançado em fossa séptica de decantação em carvão ativado. Os resíduos contaminados utilizados na preparação, como aventais, luvas, gases, frascos e roupas eventuais,
devem ser descartados após o uso, com exceção do avental. Por quê? Porque o avental é de PVC, tá? Um vestiário exclusivo para o tanatopraxista e um banheiro equipado com chuveiro especial. Já citei isso para vocês. O piso do tanatório deve ser frio, de cor clara, antiderrapante e de fácil limpeza. As paredes devem ser revestidas com azulejos brancos, bem rejuntados, e no teto deve ser aplicado massa corrida e tinta látex branca. As pias, balcões e prateleiras, se possível, devem ser de aço inoxidável ou granito. Isso é um importante cuidado que facilita a asepsia do laboratório. Realmente, gente, facilita demais. A mesa ideal para a prática da tanatopraxia deve ser de aço inoxidável, mas pode ser de granito, assim como os suportes que mantêm o corpo suspenso do fundo da mesa, os quais devem ser removíveis para facilitar a limpeza. O fundo da mesa deve ser discretamente inclinado e ter fluxo contínuo de água no decorrer da preparação do corpo. A tubulação hidráulica da mesa deve ser embutida com registros de segurança e mangueira com esguicho para lavagem do corpo, tá? Fica debaixo da mesa, tá? Mesas de alvenaria não são recomendadas, pois são de difícil limpeza e isso aumenta o risco de contaminação. O tanatório deve ser bem arejado, com sistema de renovação de ar, contendo um aparelho de ar-condicionado. A iluminação precisa ser intensa, semelhante à luz natural, procurando ser direcionada principalmente para a mesa de tanatopraxia. Isso tudo lembra um lugar, eu que sou da enfermagem principalmente, lembra um lugar de trabalho. Após estes rápidos comentários, pode-se notar que nesse laboratório há muitas das características de uma sala de cirurgia e que todos os detalhes devem ser observados para que essa atividade possa ser desempenhada corretamente. Como em todo procedimento, devemos conferir a identificação do corpo, a existência do atestado de óbito e a guia de sepultamento. Verificar o pedido e a autorização da família para a execução da tanatopraxia é muito importante. Não tem como fazer sem a família permitir, tá, gente? Deixa eu ver se eu mostro foto aqui para vocês. Deixa eu aumentar a claridade agora. Então, ó, é mais ou menos assim. Vocês não vão conseguir ver. Peraí. Mas na apostila de vocês vai ter para vocês verem nitidamente, viu? Ó. Então parece, aqui realmente não vai dar para ver. Aí, melhorou. Parece realmente uma sala de cirurgia, gente. Para quem já entrou em sala de cirurgia. Ó. É melhor assim, para vocês verem. Aonde eu estudei, a mesa era idêntica a essa, tá? Olha essa foto. Mostra o ar-condicionado, tudo certinho. A mesa, essa é de inoxidável, tá? Onde eu estudei era de granito. Vamos lá, deixa eu ver, tinha algo mais que eu queria mostrar para vocês. Sim, sobre a mumificação. Também não se tem como falar da tanatopraxia sem falar da mumificação que ocorria lá no Egito. Então, eu vou dar uma lida num texto aqui para vocês e dar uma explicada, tá? Os egípcios sabiam que neutralizando a presença ou a ação desse micro-organismo, o corpo não entraria em decomposição, podendo, portanto, ser preservado. Perceberam através de observações que o sal marinho ajudava na preservação da matéria orgânica, uma vez que retirava a água desses tecidos e das próprias bactérias, fungos e vírus, retardando ou impedindo a decomposição do corpo.
Atualmente, sabe-se como os embalsamamentos egípcios eram realizados e suas técnicas foram repetidas com sucesso nos anos 80 e consistiam nas seguintes técnicas: levar o corpo para um local de preparo quente e seco, sem a presença de matéria orgânica. Abrir o tórax e o abdômen e retirar todo o conteúdo visceral, além de drenar os líquidos corporais nas primeiras 42 horas. Isso era o que os egípcios faziam, tá? Colocar areia quente com alto teor de sal no interior do corpo a ser preparado e colocar em um recipiente semelhante a uma grande banheira cheia de areia salgada, cobrindo totalmente o corpo por um período de 30 a 70 dias aproximadamente. Após esse período, o corpo era tratado com essências e aromas, sendo envolvido totalmente em ataduras secas e colocadas em urnas mortuárias. Perante isso, os cientistas começaram a analisar e estudar cada vez mais profundamente, eh, e através desses processos eles começaram lá, como eu já expliquei, o Thomas Holmes começou a desenvolver os fluidos corporais para fazer o embalsamamento, a tanatopraxia. Existem dois tipos de mumificação: a mumificação natural e a mumificação feita no Egito. Vou tentar mostrar para vocês aqui, mas na apostila também vai ter. Essa é uma mumificação feita lá no Egito, tá? Olha só, as ataduras. Eu vou explicar uma história religiosa deles para vocês. E essa é uma mumificação natural, gente. Ó. Tá vendo? O olho perfeitinho, boca, nariz. É uma mumificação natural. Como que acontece a mumificação natural, Eric? Em lugares com temperaturas elevadas, como explicado aqui nos que os egípcios faziam, em lugares com temperaturas elevadas, a umidade do corpo ela é consumida pela alta temperatura. Sendo assim, a fauna cadavérica que serve para decomposição do nosso corpo, que vem para decomposição do nosso corpo, elas não vêm. Por quê? Porque não tem o que elas comer, porque está ressecado, seco, não tem fonte do que eles comerem. É onde acontece a mumificação natural. Então, é em lugares que a temperatura é alta, então acaba acontecendo esse ressecamento, essa umidade acaba desaparecendo e surge o ressecamento, é onde acontece a mumificação natural. Então é algo bem interessante, tá? Presenciei uma mumificação natural, presenciei uma exumação, presenciei um velório. Então, na tanatopraxia tem várias coisas que você precisa. A tanatopraxia tem muito que ser estudado, tem muita coisa para estudar. O aluno, como eu disse, quando eu comecei a pensar em fazer a prática, a aula prática, eu já comecei a fazer os mini cursos, tanto com a Josi, tanto em outras instituições, para abranger conhecimento, para você não chegar lá e não saber absolutamente nada. Por exemplo, livor mortis. Livor mortis é o hematoma que fica na posição que o cadáver for encontrado. Então, se o cadáver for encontrado na posição dorsal, de barriga para cima, o hematoma vai estar na parte de baixo. Se for de lado, vai estar na parte de baixo do lado que foi encontrado. Se foi um enforcamento que ficou pendurado, vai ser encontrado na parte de baixo esse hematoma. Então são muitas coisas que dá para estudar, que dá para você ir a fundo, e eu vou ajudar vocês, eu vou entrar em várias partes aí da tanatopraxia para abranger conhecimento de vocês, tá? Eu quero falar sobre ética profissional, algo muito importante
que parece inútil estudar, falar sobre ética profissional, mas, porém, entretanto, todavia, o que mais vemos, principalmente na televisão, vários casos dessa falta de profissionalismo. E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre ética profissional. Ética profissional é um dos critérios mais valorizados no mercado de trabalho. Ter uma boa conduta no ambiente de trabalho pode ser o passaporte para uma carreira de sucesso. Existem 10 mandamentos da ética profissional. Vamos lá? Vamos saber? Seja honesto. A honestidade é uma das principais características positivas de uma pessoa. Aconteceu alguma coisa, deu alguma coisa de errado, assuma o erro, seja honesto, vai lá, fala com o seu superior, seja honesto. Não assuma a responsabilidade que você não pode ou não consegue cumprir, isso é muito importante. Quaisquer que sejam os seus atos, esteja certo de que haverá consequências, sejam positivas ou negativas. Por isso, responsabilize-se apenas pelo que puder e assim assumir os resultados perante seus superiores, subordinados e público geral. Tá? Então assuma aquilo que você consegue fazer, aquilo que está dentro do seu alcance. Seja humilde, ninguém é melhor que ninguém. Você pode ter mais experiência e habilidade que seus colegas, mas isso não lhe dá o direito de tratá-los com arrogância ou deboche. Para o sucesso de uma equipe é preciso ser humilde, flexível e estar disposto a aceitar críticas e sugestões, por mais simples que sejam. Não se precipite em seus julgamentos e respeite outras opiniões como gostaria de ter as suas respeitadas. É o que eu sempre falo, críticas construtivas sempre vêm para abranger o nosso conhecimento. Se for para criticar, faça-o de forma construtiva e educada. Acabei de citar. Seja criterioso e discreto ao fazer críticas sobre pontos negativos e que precisam ser corrigidos por uma outra pessoa. Faça-o diretamente à pessoa de forma planejada e transparente. Falar para outras pessoas ou ser impulsivo não são atitudes éticas. Então, se a pessoa estiver fazendo, vamos supor que você está numa aula é, e o aluno está ali treinando a prática e você que é experiente já na área, vê o aluno fazendo algo que não deveria fazer, você não deve ser grosseiro, você não deve chegar com arrogância, você deve chegar e falar, ó, é assim que se faz, a gente aprendeu assim, eu aprendi assim, é assim que faz, não é desse jeito, tem essa maneira, tem essa outra maneira. Não seja arrogante, não faça com a outra pessoa aquilo que você não quer que faça com você. Respeite a privacidade. Respeite mesas, gavetas, informações, computadores e documentos alheios, a não ser que você tenha autorização para acessá-los. Assuma as consequências de seus atos. Como já foi dito, toda ação gera uma reação. Por isso, assuma seus atos, bem como as consequências. Não culpe seus colegas pelos seus erros e tenha maturidade suficiente para assumi-los. Já falei sobre isso com vocês. Evite fofocas. Fofocas, por mais que pareçam inofensivas, são graves dentro das empresas. Por isso, fique longe delas, mesmo que isso seja comum em sua equipe. Chegou até você? Não, tudo bem, ok, acabou. Parou ali, tá? Respeite a hierarquia. Não deixe que a afinidade ou a antipatia interfira em suas relações hierárquicas. Ou seja, não privilegie um subordinado nem espere o mesmo de seus superiores em função de laços de amizade. Em relação à antipatia,
procure minimizá-la para que isso não interfira no resultado do seu trabalho. Então, respeite quem está acima de você, tá? Reconheça o mérito alheio. O reconhecimento é comprovadamente um dos maiores motivadores em um ambiente de trabalho. Sendo assim, sempre acredite o mérito a quem de fato merece e nunca aceite elogios ou recompensas pelo mérito alheio. Valorize a competência das outras pessoas e elogie os que se empenham e contribuem para a obtenção de resultados sempre positivos. Gente, elogiar é sempre bom, é um incentivo, tá? Para as pessoas que estão, é, principalmente, iniciando no trabalho. Em todo o tempo, quando eu estudei lá em São Paulo com a Josiane Oliveira, em todo o tempo ela elogiava os seus técnicos. Ou seja, isso os torna é, é um mérito deles, é um reconhecimento deles. Eles estudaram com ela, aprenderam com ela e hoje são funcionários dela. E funcionários que ela elogia. Então faça bem feito, tá? Corrija seus erros. Se errar, corrija, mas faça-o sem excessos ou exageros. Procure apenas a solução para o problema e previna-se para que não se repita. Se precisar de auxílio para isso, peça a seus superiores ou colegas e haja com fraqueza, tá? Então, se acontecer alguma coisinha de errado, gente, assuma, fale que foi você que errou, que não deu certo, que você estava com a cabeça distraída, seja lá o que acontecer, assuma o seu erro, tá ok? Segundo o dicionário, a palavra ética pode ser definida como uma parte da filosofia que estuda os valores morais da conduta humana ou conjunto de princípios morais que se devem observar ao exercício de uma profissão. As duas definições têm valor pleno para a nossa realidade, mas no momento vamos nos fixar na segunda, ou seja, na conduta e no local em que se deve apresentar a execução de um trabalho. Conduta esta que reflete diretamente na qualidade do serviço prestado. Ter ética e praticá-la no dia a dia é um exercício que deve se tornar hábito. A conduta dentro de uma profissão pode ser o diferencial entre um bom e um mau profissional. Por isso, um bom tanatopraxista deve se enxergar, além do corpo, os entes queridos daquele que um dia estava vivo. Ter segurança no que se faz é muito importante, mas a insegurança ou o excesso de segurança pode acarretar erros no trabalho, o que acarretará na queda de qualidade. Por isso, devemos trabalhar bem atentos, respeitando os corpos falecidos e seus entes queridos. Sempre evitar comentários desnecessários e discussões no ambiente de trabalho, pois isso acarretará desgaste emocional, além de constranger familiares ou outros funcionários que estejam no local. Crime de vilipêndio. Depois lá na frente eu vou falar para vocês. Se você menosprezar, falar mal, mesmo que seja por gesto, qualquer coisa contra um corpo, é crime, é vilipêndio. Então você tem que respeitar. Na enfermagem, ainda o paciente consegue se defender, mas na tanatopraxia, não tem como, ele está sem vida. É a matéria dele que ficou ali e que tem uma família, o amor dele, esperando por ele lá fora. Então, quando se entrar um corpo, eu falo porque eu sou gordinho, um corpo mais obeso, não tem por que fazer brincadeira. Partes íntimas, gente, eu falo por experiência na enfermagem. A gente vê muita coisa, ouve muita coisa que não deveria ouvir. Mas infelizmente nós temos profissionais
que não usam de ética profissional, como citamos aqui. E acontece de acontecer esses erros banais que poderiam ser evitados. Então mantenha a ética profissional, seja um bom tanatopraxista. O que acontece na sala, o que acontece no laboratório, no tanatório, fica no tanatório. Você não precisa mostrar, principalmente, gente, tirar fotos, vilipêndio. Não pode tirar fotos do corpo. Você está cometendo um crime contra o corpo para mostrar para outras pessoas, mesmo que seja para amigos, família. Não pode. Existe uma conduta que quando o corpo chega, o tanatopraxista tem que tirar uma foto de como ele chega e depois de como ele sai. Só que essa foto é somente da empresa. Ela não pode se espalhar. Então, todo óbito que chega, tira-se uma foto dele antes e dele depois. E não pode se espalhar essa foto. Por quê? Porque é um crime de vilipêndio. Muitas vezes aconteceu recentemente na cidade de onde meus pais moravam, um acidente que inclusive o meu primo estava junto e aconteceu de vazar uma foto do outro rapaz, de como ficou desfigurado o rosto dele. Isso é vilipêndio. A pessoa pode ser processada. Se a família for a fundo, chamar um advogado, for a fundo, procurar de onde saiu essa foto, a pessoa pode se dar muito mal, porque é um crime de vilipêndio. E depois eu vou entrar detalhadamente sobre o crime de vilipêndio para vocês, tá bom?